Muito bem-vindos ao canal da Granoeste Investimentos. Hoje nós temos um visitante aqui, uma presença ilustre que eu tive que anotar aqui o currículo de tanta coisa que tem. Vamos lá. O João Luiz Nogueira, técnico do Deral por 37 anos em Toledo, foi chefe de cereais do estado duas vezes, foi duas vezes chefe do núcleo da Secretaria de Estado de Agricultura em Toledo, é um dos idealizadores do InovaMet, um evento em Toledo, e hoje é diretor de agropecuária da Secretaria de Agronegócio, Inovação e Desenvolvimento Econômico do município de Toledo. Também apresenta o programa O Agro e Sua Lógica, nos sábados às 13 horas na Rádio Guaçu, 810 AM em Toledo. João, seja muito bem-vindo. Se puder dar um panorama geral aí sobre a sua trajetória, como que você fez para chegar até aqui, como que te trouxe. Tá bom, Marcelo, prazer estar aqui, né, na Granoeste Investimento. Eu tenho grande admiração pelo trabalho de vocês, sabe disso, né, e trajetória minha, eu cheguei em Toledo em 1983, vindo de Minas Gerais, eu sou natural de Minas Gerais, de uma cidadezinha pequena que é linda demais, chamada São Gonçalo do Sapucaí, produtora de café, de leite, né, e eu vim para Toledo para trabalhar em qualquer área do agronegócio, e tive a felicidade de entrar, né, para trabalhar no Estado da Agricultura e no DERAL, no Departamento de Economia Rural. Fiz carreira no DERAL, na verdade, no Departamento de Economia Rural. E eu digo para você assim, eu entrei no lugar certo, né? Eu entrei para trabalhar no lugar que eu gostava mesmo. DERAL, ele tem um organograma que você levanta informações, tem 3 divisões, né? Estatística básica, conjuntura e planejamento. Então você trabalhava com um pouco de tudo isso. Você ficava no núcleo, né? Tinha que saber conjuntura, levantar informações, ter essa conexão direta com Curitiba, para que o secretário de Estado da Agricultura tivesse isso em mãos para desenvolver os programas de governo, né? Tá. Então eu tive uma felicidade muito grande. Eu caí no lugar certo, como eu disse para você. Trabalhei esse tempo todo e estudei também, né? Aí fiz outros cursos. Eu sou técnico agrícola de formação, estudei em São Paulo, Espírito Santo, Pinhal. Depois eu fiz administração, me especializei em agronegócio pela Universidade Federal do Paraná, mais com ênfase em mercado, na FAI de Curitiba também, AgBusiness, né? E já estive nos Estados Unidos acompanhando grupo de produtores. Quer dizer, eu fui para esse campo aí de mercado, olhando, né, quando você trabalha com mercado, você trabalha com conjuntura, você tem que acompanhar o que acontece no mundo, e essa relação que os produtos do agronegócio têm, a sensibilidade que tem com o que acontece no mundo, de certa forma encanta a gente, né? Porque você levanta, cada dia que você levanta, tudo está mudando a cada dia. E você tem que estar antenado. Então, são produtos de altíssima liquidez, mas você tem que estar também todo dia ali vivendo essa mudança. Não é um mundo parado, né? Eu vou dizer assim, eu vou produzir algum produto aqui, sou um produtor de cadeiras, por exemplo. Então, eu faço um plano que nesse mês eu vou vender 200 cadeiras e tudo bem, né? No agronegócio não funciona assim. Tudo muda a cada segundo, você sabe disso melhor do que eu. Isso, embora possa estressar algumas pessoas, no caso meu é o contrário, né? Eu me senti dentro desse negócio aí. Eu vi a minha cidade lá de Minas Gerais, que produz café, que produz leite, dentro desse negócio, né? E tinha muita saudade de Minas Gerais. A partir do momento que eu vi que o negócio que eu estava nele, né, trabalhando com ele, envolvia não só o Paraná, não só Toledo, mas o mundo todo, a gente fez parte do contexto, a gente começou a fazer parte desse contexto. E isso é muito gostoso, isso é muito bom. Você conversa sobre a economia como um todo, sabe que tudo influencia e tudo é importante, né? Não é importante só a produção de milho, a produção de soja, a produção de suínos, quer dizer, aquilo que vem do agronegócio. De repente, um país que passa por uma situação de problemas sérios, né, como nós estamos vivendo hoje, né, nós temos hoje conflitos aí
na Ucrânia, na Rússia, conflitos no Oriente Médio, que são regiões extremamente importantes, consumidoras de produtos que nós consumimos e também exportadoras, né? Então, tudo isso está dentro do contexto e nós temos que estar atentos. Quer dizer, o produtor rural, quem está no setor secundário, setor industrial, setor de serviços, todos têm que saber que estão envolvidos nesse contexto. E nós, né, nós passamos pelo Estado tentando formular política para dar suporte para quem produz, principalmente para quem produz. Nós passamos esses anos todos, né? Eu sempre falo, eu vivi várias crises no Brasil, crise dos anos 80, dos anos 90, e estamos vivendo crise até hoje, mas as dos anos 80 e dos anos 90 foram crises que o setor do agronegócio passou por elas e nós tivemos que, nesses anos todos, tentar formular políticas, né, para conviver com essas crises, né? Eu vivi, né, na minha juventude, principalmente, trabalhando a crise da hiperinflação. E eu penso assim, quem passou por isso tudo, como eu passei, e tentando formular política dentro do Estado, conviveu com muita coisa. Aí são muitas histórias, né, Marcelo? Muitas histórias que a gente tem para contar que são importantes, porque você vê que o mundo hoje, hoje o mundo vive o fantasma da inflação. Potências como Estados Unidos, Europa, né, e até a China estão preocupados com a inflação. Sim, agora, inflação de 2 dígitos nos Estados Unidos. Exato. A gente não imaginava isso, né? Sim. Então isso preocupa muito. E eu vivi a hiperinflação aqui, sei o que é isso e entendo porque que essas nações têm que lutar para que isso não aconteça. Isso aí realmente sequestra a rentabilidade das empresas e principalmente dos cidadãos. Corrói, né? Corrói com as riquezas. E eu passei por isso tudo, né? E o agronegócio passou por isso tudo. E é muito interessante quando a gente fala disso e conta a história do plano de estabilização dos anos 90, né? Que teve lá 3 âncoras, né? Que é a âncora monetária, porque você tinha que conter a quantidade de recursos que tinha circulando no mercado, e você tinha a âncora cambial, porque se você não tinha recursos para investir, você tinha que facilitar de alguma forma a importação de produtos mais elaborados. Isso arrebentou com a indústria, é bom que se diga. E você tinha a âncora verde. Sabe qual que era a âncora verde? O produtor não vai parar de produzir, mesmo com custo alto, porque as importações estavam caras de insumos. Os produtores não vão parar de produzir, porque é o que eles sabem fazer. Então não vai faltar alimentos. Então esses anos aí, né, que foi até quando se desvalorizou a moeda em janeiro de 1999, foram anos extremamente difíceis. E depois nós tivemos aí um boom de crescimento a partir dos anos 2000 até 2008, quando aconteceu lá em setembro a quebra do banco Lehman Brothers dos Estados Unidos, e aí se iniciou um outro processo de crise que talvez nós estejamos vivendo ele até hoje. Muito bem. Fala um pouquinho para a gente do Inova Meat, o evento para o lado consumidor de cereais, de rações, né, que você ajudou a começar, a fundar e a crescer, e já está planejando o próximo também. É verdade. E que nós queremos que você esteja conosco lá no Inova Meat, levando teus conhecimentos esse ano, né? O Inova Meat é um evento extremamente técnico. Por quê? Toledo e região, ela se notabiliza como a região que mais produz e exporta proteína animal no Brasil, certo? E Toledo é o grande centro produtor, tem uma concentração de indústria, tanto a atividade avícola, suinícola, agora a produção de peixes também. Então, o que acontece? Nós tivemos essa conversa com o prefeito Beto Luniti lá no primeiro mandato dele, em 2012, né? Conversamos sobre isso. Olha, Toledo tem aqui uma exposição de bovina, tem bois aqui, tudo bem, tem leite,
mas o forte de Toledo é a produção de suínos, a produção de aves, é a produção de peixe, não é de Toledo, é da região, é da região. E produção de milho, produção de soja, via de consequência, que são produtos básicos para a formulação de rações. Então nós temos que desenvolver, eu imaginei, um evento extremamente técnico, porque se Toledo é protagonista dessa produção, é o maior produtor do Paraná, isso já há 10 anos, o maior produtor de alimentos, o Toledo tem a prerrogativa de desenvolver eventos extremamente técnicos que atraia para cá a melhor massa crítica que tem, pelo menos no Brasil, para trazer conhecimento, para fazer intercâmbio, para trazer esses conhecimentos para quem produz, e para fazer com que isso divulgue essa região, divulgue a produção e promova isso não só para Toledo, mas para o país, né? Para que você tenha melhores conhecimentos e evolua com isso, do ponto de vista tecnológico. E Toledo tem essa prerrogativa, eu pensei assim, e eu, conversando com o prefeito. E através disso, e agora nessa nova gestão dele, nós estamos indo já para a terceira edição do InovaMeet. Tem sido um sucesso, né? Com isso, você desenvolve também o turismo do agronegócio na região, e nada mais merecido para uma região que produz tanto, né? Assim, todos ganham com isso. E eu estou muito feliz. Estou muito feliz porque as duas primeiras edições foi um sucesso. Também tem que deixar aqui o agradecimento à equipe toda da Secretaria de Agronegócio, o secretário Bonaldo, o pessoal todo, né? O Renato Tati, que é o coordenador do InovaMeet. Na verdade, eu contribuo, eu ajudo da maneira que eu posso, mas já estou feliz com o evento está acontecendo, e principalmente ao prefeito Beto Luniti, o vice dele, o Ademar, que tiveram a vontade política para fazer isso. Nós temos um grande evento em Cascavel, que é o Show Rural. Eu penso que o Show Rural é uma grande vitrine do agronegócio. No Show Rural se lança produtos, se lança máquinas, produtos inovadores. Agora, o InovaMeet tem outra pegada. O InovaMeet é discutir o que já existe e aperfeiçoar, entendeu? Trazer as mentes brilhantes para cá, para acrescentar quem produz, para promover intercâmbio, E tem sido um sucesso. A gente tem, a cada ano que passa, tem visto que nós demos o passo certo. E você tocou num assunto que é um orgulho para mim, orgulho do bom sentido, assim, de saber que está acontecendo e que isso deve continuar acontecendo, né? E pessoas como você, Marcelo, que está aí, é novo ainda, tem uma carreira enorme pela frente, tem muito a contribuir conosco lá, né, em Toledo e na região, levando os conhecimentos aí, sobretudo a respeito do mercado, né? Essa parte que você acompanha, que tem a ver lá com a parte financeira, que eu acho que aí existe ainda um vazio muito grande a ser preenchido nessa área aí. Os produtores, também os comerciantes, né? Saber se proteger aí das armadilhas do mercado que sempre existem, né? Que é normal, faz parte. E a Granoeste Investimentos esteve presente nos 2 primeiros e com certeza vai estar nos próximos, né? Um evento muito bom, uma infraestrutura surpreendente. Na primeira edição, nós chegamos, um baita de um telão em cima do palco central 360, foi uma coisa espetacular, assim, surpreendeu muito, um evento de muita qualidade. Então, mas você não acha que Toledo e região merece isso? Com certeza. Merece, né? Por que você tem que fazer um evento desse lá no Anhembi, em São Paulo, que não produz nada? Fazer aqui que se produz, é aqui que dá, igual você disse em off para mim, né? Daqui saíram as pessoas para produzir no norte do país, levaram a tecnologia daqui para lá. Sim. Estão no Mato Grosso, estão lá no Maranhão, não é verdade? Rondônia, presença muito forte no oeste da Bahia, oeste da Bahia também, saíram daqui. Sim. Saíram daqui, né? Então, trazer eles de volta, né? Trazer eles de volta, não para morar aqui, mas para ter um engraçamento, vamos dizer assim, trazer conhecimentos também. Na verdade, esse país é maravilhoso, né? Você viaja, você conhece cada lugar e vê o agronegócio evoluindo, né? É muito bom.
Muito bom morar no Brasil, né? É verdade. E fala um pouquinho do programa também da rádio, o Agro e Sua Lógica, da onde que veio a ideia e o que que é a lógica, por que é a importância da gente falar sobre a lógica do setor? Tá, então vamos lá. O programa O Agro e Sua Lógica, na verdade, a Rádio Iguaçu de Toledo, eu tive um convite de um comunicador que é o Ed Rosseto, para que eu fosse lá no sábado de manhã, falar um pouco sobre o agronegócio, o que vem acontecendo, e principalmente sobre o mercado, sobre a área que eu mais gosto. E eu estou lá há 5 anos. Vou lá de manhã, numa boa, faço isso gratuitamente. E isso aí virou mania de manhã, todo mundo liga, todo mundo gosta e tal. E o dono da rádio, o Sérgio Campagnolo, né, que é o administrador da rádio, é da família Campagnolo, ele falou, olha, tem um horário aí das 13 da tarde, eu queria que você, se você pudesse fazer um programa, eu vou conseguir patrocínio e tal, e seria específico sobre economia, macroeconomia. Eu falei, olha, podemos até tentar, né? Mas 1 hora da tarde no sábado é meio difícil. Mas a gente tentou e conseguiu, faz mais de um ano que eu estou lá, né? Com o programa O Agro e Sua Lógica. Esse nome, O Agro e Sua Lógica, ele é sugestivo no seguinte aspecto. Eu tenho comigo, na minha vida toda, quando eu parei de trabalhar, que eu trabalhei 37 anos no Estado, na Secretaria de Agricultura, eu pensei assim, o que tem que falta, né, no agronegócio para o produtor, para ele entender. Eu vejo assim, o mundo do agronegócio ele é muito complexo, sofre muita informação. Por exemplo, quem produz grãos, produz carnes, está envolvido com a economia mundial. É sensível demais, entendeu? Então, o produtor rural, na verdade, ele tá dentro desse contexto, ele faz parte disso. Mas, às vezes, eu penso o seguinte, ele não entende bem que ele faz parte desse mundo tão grande. E que o produto dele muda a cada segundo o preço. E que, para isso, ele precisa estar antenado com isso, né? Então, como é que esse produtor vai entender essa lógica? Que, para mim, ele não entendeu, grande parte dos produtores não entenderam ainda. Porque a hora que eles entenderem isso, pensar assim, olha, nossa, eu faço parte de um negócio tão grande, eu preciso estar atento, eu preciso levantar, eu preciso estar lendo sobre isso, como é que eu vou ter um produto na minha mão, né? Ele não vai ter um consultor ali para ele na hora, mas como é que ele vai ter? Hoje tem muitas informações que ele pode todo dia acessar, mas ele precisa acessar a informação certa. Então, o que eu tento passar nesse programa é exatamente isso. É o que ele tem que estar atento no dia a dia. Né? Alguns itens que ele tem que estar atento. Né? Algumas mudanças que acontecem e ele se antenar, ele pensar assim, olha, isso pode mexer com o meu negócio. Quando ele acordar de manhã, assim, que ele ouvir uma notícia, olha, hoje o preço do petróleo deu um salto de 5%, ele tem que ter a curiosidade de ir atrás dessa notícia e falar, por que será que o preço do petróleo alterou 5%? O que isso vai implicar no meu negócio? Olha, o dólar caiu drasticamente hoje. Caiu? Por que será que caiu? E ele ter isso como no dia a dia, ele pensar assim, eu tenho que ficar atento a isso. Algumas coisas que acontecem no dia a dia, eu preciso acompanhar para mim ter uma noção do que está acontecendo. Eu estou envolto a tudo isso. Eu faço parte de tudo isso. Você entendeu? Eu acho que essa é a lógica que eu estou falando. Né? Estamos com problemas para exportar. O porto de Paranaguá está congestionado. O que isso vai significar se o porto de Paranaguá estiver congestionado? Né? Ele ter essa noção de acompanhar essas informações. Então, a lógica que eu digo é essa. Essa lógica não chegou para ele. O que ele entende é pegar o produto, é plantar, é colher, é cuidar dos animais que estão doentes ou que não estão doentes, para que não fiquem doentes. Mas não é só isso. Eu acho que ele precisa saber mais
E tem como você passar informações básicas para ele, básicas. Não que você vai dar uma aula de economia para ele e ele vai ter que entender de economia, mas tem algumas coisas que ele vai ter que entender. Que ele vai ter que entender, por exemplo, que é o teu trabalho, que ele não pode ficar à mercê do mercado, que ele tem que se proteger das oscilações de preços. Isso faz parte do negócio dele. Que ele não pode vender 100% da safra dele da mão para a boca. Ah, colhi aqui, vou entregar ali. Não é assim que funciona. Ele tem que entender que não funciona assim e que se ele fizer assim, ele vai ter prejuízo, ele vai perder dinheiro. Entendeu? Por que não tem que ser assim? Então a gente tem que ir conversando com ele devagar, passando essas informações. E é isso que eu tento fazer, né? Porque cada semana tem fatos novos acontecendo no agronegócio. Sim. Certo? Então eu tento passar, olha, durante essa semana aconteceram tais fatos. E esses fatos vão afetar o teu negócio. É o que eu estou dizendo e é o meu ponto de vista. Eu posso também, ele pode também não acreditar em mim. Mas eu acho que eu, como um profissional de tantos e tantos anos, eu tenho que falar. Eu tenho obrigação de falar. Em outras palavras, eu tenho que dar a cara para bater a tapa. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho obrigação de fazer isso. E é isso que eu tenho feito. Eu tenho feito de uma maneira onde eu tenho sido bem atendido do ponto de vista que eles estão ouvindo, eles me encontram na rua, agradecem. E eu fico satisfeito. Isso é muito bom. Isso faz um bem danado para a gente, né, que é profissional, que trabalhou a vida inteira. Sim. Nesse contexto, né, o agricultor, ele pode ter chegado até aqui, né, só compro os meus insumos, quanto que está na cooperativa, quanto que está o custo, quanto que estão me vendendo, e viver muito esse micro, né, essa propriedade dele, com a produção dele aqui. Só que o porquê do custo do insumo subiu ou caiu, né? Como que está a exportação de potássio da Bielorrússia no meio da guerra da Ucrânia, né? Da invasão. Ou como que está o fósforo da China, está vindo ou não está, a ureia de lá, né? Então, parece que o mercado vai amadurecendo, vai evoluindo, né? E o produtor que ficar muito preso, aqui, sem olhar muito de longe, sem tirar um pouco do zoom da vida dele e olhar o macro, né? Por que a cooperativa está baixando o preço? Por que não sobe? Ah, mas eu queria um pouquinho mais. Tem chance de ir? Como que poderia ir? Quais fatores estão postos no mercado que podem fazer subir e ir no preço que eu quero? Ou, de repente, eu estou com medo que caia. Por que pode cair? Como me proteger disso, né? É uma coisa que eu sempre tento falar e passar para a turma é que, assim, o produtor brasileiro, ele dá aula de produção, né? Ninguém vem aqui ensinar a gente a produzir. A gente vai ensinar, o povo vem aprender com a gente, certo? E mais o oeste do Paraná sendo uma referência dentro do nacional, dentro do país produtor, né? Ninguém vem ensinar a produzir. Agora, a comercialização, nós precisamos aprender. Porque a Bolsa Brasileira vai ter algo em torno de 3 a 5% de CPFs, de contas abertas proporcional. Então, eu posso ter 2 contas, então conta 2 vezes, certo? Mas estimam esses 3 a 5%. Imagina de agricultores. Quantos por cento dos agricultores estão na Bolsa? Né? A gente imagina que seja um número muito pequeno, muito pequeno. E agricultores e consumidores também. Os CNPJs, as empresas cerealistas, cooperativas, elas em sua maioria estão. Mas o agricultor pessoa física, ele não está muito presente na Bolsa, né? E o americano, ele não vende para o comprador antecipado, ele vende na Bolsa. Chegou lá na frente, ele desfaz a operação na Bolsa e entrega o físico. Ou ele compra os seguros de preço que nós chamamos, né? Que em inglês vai ser opções, chama de call e put. O produtor americano, ele está totalmente presente na Bolsa. Ele faz os seguros de preço, seguro de garantia, seguro de margem, seguro de lavoura. O produtor americano, o americano em si, faz seguro de tudo, né? E nós estamos começando. Seguro de carro, o brasileiro já trabalha amplamente. Seguro de vida, começa a entender que quando tem um processo de passagem, a família fica desamparada, demora para fazer inventário, que fica travado. E hoje o brasileiro está se conscientizando e está começando. Seguro de empresas, né? Seguro em vida. Então, eu trabalho hoje no mercado financeiro. Mas se eu não puder trabalhar, a minha família vai estar desamparada. Né? Se eu sofrer um acidente e tiver que ficar fora, o que vai acontecer?
Então, eu preciso ter um seguro em vida, né? E assim também o seguro de lavoura, o seguro de máquina para o agricultor. E agora, o que a gente tenta espalhar a palavra, né? É o seguro de preço, né? Porque nós vimos dois extremos opostos em pouco tempo, né? Em 3 para 5 anos, nós vimos o preço estável dobrar, nós vimos anos de bonança para o lado produtor, vendendo a preços altíssimos, o consumidor sofrendo, com margens apertadas, principalmente a suinocultura, e agora, esse ano de 2023, nós vimos o extremo oposto, né? O mercado derreteu, veio caindo do 100, estava 86, e em poucas semanas caiu R$ 30, né? Então, o produtor tem que entender que se ele tivesse com um pezinho na bolsa, ele poderia ter vendido lá, subiu, ele participou da alta porque ele tinha um seguro de alta na bolsa. E agora, esse ano, tá olhando o mercado, tá colhendo a soja, fala, poxa, mas é muito produto entrando, é safra recorde. Eu acho que eu vou me proteger da baixa. Então não teria perdido lá dos 170 e tantos que chegou a rodar para 120, né? Teria se protegido. Então nós temos bem fresco na memória do produtor, do pessoal do mercado que subiu muito rápido e teve gente que não participou e depois tinha gente que não tinha vendido e caiu de uma vez, né? Então se você tem uma participação na bolsa, se você está ali e usa os seguros, usa o que o mercado, as ferramentas que ele oferece, né? E para isso nós estamos aqui, para ajudar, explicar, tirar os mitos, a ideia de que é muito complexo, que é muito difícil. A gente está aqui para simplificar tudo. Se o produtor tiver na bolsa, ele tem um seguro a mais. Você tem o seguro do seu carro. Você não fica triste quando você não bate o carro e não usa o seguro. É verdade. Né? Mas a gente tem que estar na bolsa usando seguros. Se der um ano que deu quebra e estourou o preço, com o meu seguro eu participo. Se der um ano que deu uma super safra e caiu, com o meu seguro mas eu me protejo. Você colocou uma coisa interessante agora. Porque ele faz o seguro do carro, ele entende que o seguro do carro, o ideal é ele pagar o seguro e não acontecer nada. E aí o negócio dele, que é o que gera o recurso para o dinheiro, para ele, a renda, para a família inteira, gerações. Para a família inteira, ele não faz. Chega a ser inexplicável isso daí, né? Por que não faz? Que tabu é esse? Sim. Por exemplo, que tabu que é esse que você tem que romper com ele? Principalmente a tua geração, porque a minha geração, eu estava ontem com um grupo, né, numa reunião, e eu falei, eu até vou contar aqui essa história, é muito interessante. Por isso que eu digo, eu sou um contador de história. Há muitos anos atrás, eu ia para Curitiba e eu gravava videocassete, ainda na época do videocassete. Você chegou a pegar o videocassete? Sim, no finalzinho. A Emater em Curitiba, eles tinham um estúdio muito bom lá, só que tinha uma luz muito forte. Hoje eu estou aqui com você, nem luz forte tem, graças a Deus, né? Eles me metiam com a luz na cara e eu gravava vídeos sobre o mercado de milho, mercado de soja, e falava de mercado, e teve um vídeo que eu falei sobre o mercado de opções. Isso foi lá para o início dos anos 90. E aqueles vídeos de cassete, eles depois distribuíam para as ematérias do estado, para os sindicatos rurais, né? Então, uma vez eu cheguei num sindicato rural, não lembro qual cidade, ele falou, mas eu te conheço de algum lugar. O cara do sindicato falou, deve ser os videocassetes que está rodando. Ele falou, foi isso mesmo, você falou sobre o mercado de opções e tal, mas eu não entendi direito. Eu falei, não, você tinha que ver o vídeo mais vezes. Você viu quantas vezes? Não, eu vi uma vez só, então tem que ver 1, 2, 3, 4. Eu acho que essa insistência, eu estou falando de mim, olha bem, eu estou insistindo, eu sou da época do videocassete, que eu falava já de mercado de opções. E o produtor hoje ainda não entende o que é mercado de opções, né? Você não... que é uma coisa relativamente muito simples. Concorda comigo ou não? Sim. Muito simples, né? E aí você está colocando... E tem a ver com proteção. Tem a ver com seguro, que é o seguro que você está colocando. E olha a dificuldade disso. Quer dizer, a gente fica um pouco frustrado, porque, na verdade, isso é dinheiro que está deixando de estar aqui no mercado, que está deixando de circular, de ajudar a economia, que o produtor está deixando de ganhar, né? E tem
um outro tabu aí, né? Que é quando você fala de fazer o seguro do carro e fazer o seguro de preço, né? O seguro do carro, ninguém fala mais que é alto, mas fala que o seguro para você fazer seguro com relação à tua produção, proteger a tua produção, é alto. E eu vou dizer aqui, para ficar bem claro, é muito baixo. Diante das vantagens, das perdas potenciais que você vai ter, é baixíssimo, né? E isso aí precisa, viu, Marcelo? Precisa romper com isso. E só tem uma forma, né? Talvez hoje, com a tecnologia aqui, nós estamos aqui numa conversa, isso aqui tem que andar, tem que as pessoas assistirem várias vezes, né? E para quem estiver ouvindo, para quem estiver nos vendo aqui, o Marcelo vai estar lá no Inovamente, já aceitou o convite, vai estar dando um curso lá, que não é nem um curso de meia hora, é um curso que pode durar o tempo que for, que você vai estar lá para explicar, para que as pessoas entendam, para que as pessoas possam difundir isso daí. Porque nós temos que difundir. Esse é o nosso papel, né? Até para deixar mais materializado, né, o custo, a gente estima que o custo das opções gira em torno de 3 a 5% do produto. Né? Se tiver mais que isso, pode ser que está muito no preço, está muito volátil, o mercado está muito nervoso, e se tiver menos é porque é um seguro muito longe do preço. Então, pensa, de 3 a 5%, você tinha uma soja de 80 a 100 reais, vamos arredondar para 100. A soja estava 100 reais lá atrás. Eu peguei 3 a 5%, eu peguei 3 a 5 reais por saca e comprei um seguro de alta na bolsa. E a soja foi a 180. Então eu teria participado de o quê? 50, 60 reais. Com 5 reais em um ano eu participei de 60. Quantos anos de seguro não me paga? Um ano que dá uma tragédia dessa de produção aqui no sul, inclusive. E depois, com a soja a 180, vamos arredondar para 200, não estava um pouquinho menos, mas estava lá 170 alguma coisa. Aí seria com 6 até 10, 12 reais, vamos dizer, então de 6 a 12 reais, a 10 reais, eu teria comprado um seguro de proteção de preço, e aí caiu de 170, 180 para 120, então de 60 eu teria participado, protegido uns 40, 50, que fosse. Então, assim, quando você pensa, na hora de comprar, fala, poxa, mas 5, 7 reais por saca? Ah, mas aí não, mas olha, em 4, 5 anos a gente tira 2 que vai pagar 10, 15, 20 anos. Então, mas essa explicação sua, didática, do jeito que você está falando, não é possível, que o produtor não vai entender. E aí tem uma outra coisa que eu queria falar. Nós estamos hoje Hoje é 20 de outubro. 20 de outubro. Nós estamos diante de um cenário aí que está vindo para janeiro, fevereiro, março, muito parecido com o cenário passado. Concorda comigo? Talvez pior, porque nós temos uma expectativa. Não acredito que a Argentina vai perder igual perdeu o ano passado. Então, nós temos uma Argentina que deve produzir pelo menos 48 milhões de toneladas de soja, pelo menos, sim, acredito eu. O Brasil se fala em safra recorde acima de 160 milhões. A safra norte-americana já está precificado, né? Não se fala mais nela, sim, certo? Aliás, estão exportando menos, pelo que eu estou vendo. A exportação norte-americana está bem, bem lenta. Tudo isso aí somado com uma safra de milho agora. Eu tive em Toledo ontem numa reunião, para você ter uma ideia, produtividade de milho de Toledo, de safrinha é recorde, 8 mil quilos por hectare. Quer dizer, tudo indica que nós vamos ter uma safra de milho talvez maior do que essa safra que está sendo estimada. Tudo isso junto, né, associado aí a uma demanda confortável, né? Quem está para comprar está confortável, concorda comigo, sim, Marcelo? Comprando da mão para a boca, não está fazendo estoque. Não está fazendo força nenhuma. Então, tudo indica que nós vamos ter um cenário muito parecido ou pior do que foi agora no início de 2022. Significa dizer que os prêmios também não vão ser lá grande coisa, né? Sim. Já tem uma tendência de prêmio de mais de 100 centos de dólar negativo por bushel. Pode ser maior. Nós tivemos $1,50 o ano passado, se não me engano, esse ano. Uhum. Tivemos. Então, diante desse cenário, tudo isso que você falou, com essa simplicidade,
né? Quem está nos ouvindo aqui, o produtor que está ouvindo, ele tem que entender que ele tem que procurar, né? Vou falar agora de vocês, a Granoeste Investimento, falar, olha, eu quero me proteger, eu quero me proteger. Eu estou vendo que se eu não me proteger, eu vou perder muito, né? Então tem que pensar assim, não tem como não pensar. É isso que eu falo, isso tem que estar dentro do escopo, dentro daquilo que o produtor faça de planejamento, desde a semeadura até a colheita. Não, depois da colheita vem talvez a parte mais crucial, que é a comercialização. É a parte mais crucial, que é a hora que ele vai realmente falar, olha, eu vou ganhar isso ou não vou ganhar aquilo. Quer dizer, é o prêmio do esforço dele. Ele está abrindo mão do prêmio do esforço dele. Ele abre mão desse prêmio, ele abre mão dessa prerrogativa, ele abre mão de ter... Olha, eu vou falar uma palavra aqui que eu adoro, né? O produtor, ele precisa ter autonomia na comercialização. O produtor como um todo. Eu acho não, eu tenho certeza que na grande maioria eles não têm. Não têm. Então significa você ter autonomia, né? Na hora de vender o teu produto. Sim, muito bom. E, João, fala um pouquinho sobre o seu trabalho na Secretaria de Agricultura, como que é, o que você faz, por que a gente se conheceu, né, com esse foco que você tem hoje apesar de você não trabalhar igual eu trabalho, o meu sustento vem dessa parte, você tem como meta de vida levar o produtor a entender mais sobre comercialização, né? Eu sempre vejo você falando, você focando bastante nesse ponto, porque se nós já somos produtividade média de soja maior do mundo, então o milho nós já poderíamos superar os Estados Unidos na produtividade, né? Só que a comercialização a gente está tão atrás, estamos tão atrasado que um mínimo esforço vai trazer um retorno financeiro, de lucratividade, de proteção enorme em relação a quanto de tecnologia nova, quantos bilhões de dólares tem que ser investidos para a gente aumentar a nossa produtividade um pouquinho, que vai aumentar a nossa lucratividade. E quão pouco você tem que estudar e aprender e se envolver aqui nesse mercado financeiro, nas bolsas globais e tal, que é muito mais simples do que parece. Com pouco esforço, você consegue tão grande o resultado, né? Então, a gente chama de assimetria, né? Assimetria entre o meu investimento com o meu retorno. Sim. Eu vou gastar um monte para desenvolver um material genético novo que vai aumentar a eficiência, que vai ser mais resistente a um fungo, ou eu vou aprender a comercialização e posso garantir 20%, 30% a mais em um ano só de lucratividade, né? Então, conta pra gente um pouquinho aí do seu trabalho. É muita coisa que é feito ali na Secretaria de Agronegócio, né? Então, nós quando assumimos agora nessa nova gestão do prefeito Beto Luniti, e nós fizemos um esforço muito grande para implantar lá, modernizar a área de defesa sanitária animal, principalmente, para que os pequenos arranjos, né, pequenos produtores que produzem queijo, embutidos, tivesse acesso, né, através do SUSAF, que é um carimbo, na verdade, do Estado, para que você, através do SIM, que é o Sistema de Inspeção Municipal, possa permitir que esse pequeno produtor ele amplie o mercado dele, né? Ele saia, por exemplo, de Toledo. Toledo tem uma população hoje de 150 mil habitantes e atinge aí um público do Paraná de 11 milhões de habitantes. Quer dizer, ele consiga vender o produto dele. E com isso desenvolveu muito tem queijarias em Toledo hoje que ganhou prêmios, já até mundial, né, nacional. Pequenos produtores de leite que estão produzindo queijo, embutidos, são produtores de mel, são mais de 6 pequenos produtores que, através do SUSAF, né, que é esse sistema estadual que dá, que permite, né, através da adequação desses produtores do ponto de vista sanitário a esse sistema, eles podem vender além da fronteira do município. Isso aí foi um grande ganho lá para os pequenos produtores e foi implantado agora, né, nós fizemos isso. A gente está muito envolvido também em desenvolver a infraestrutura do município para que o município tenha estradas boas. Toledo é referência no Brasil, né?
são mais de 400 quilômetros de estradas vicinais asfaltadas. Lá costuma chamar até que aquilo ali são rodovias rurais, né? Estradas muito boas. Isso facilita o escoamento da produção de suínos, de frango, que é grande demais. Quanto mais rápido chega na indústria, melhor. Então, essa questão logística, a gente se investe muito em Toledo. A Secretaria do Agronegócio está envolvida diretamente nisso. Estamos desenvolvendo agora também um programa de referência para mostrar para o produtor de leite como é que ele tem que produzir, administrar a propriedade dele, para ele ter uma certa eficiência, porque a bacia leiteira passa por uma crise, e eu sempre digo que essa crise da bacia leiteira ela tem que ser analisada num contexto maior, porque você sabe que nós não exportamos lácteos. Então, se você não exporta lácteos, você tem pouca liquidez. Por exemplo, se suínos, você exporta, frango, você exporta. Então, você tem liquidez. O produto lácteo ele depende do público brasileiro. É bom dizer que o leite está na mesa do brasileiro todo dia. Só que tem uma coisa, esse brasileiro que consome leite é a maioria dos brasileiros que tem o quê? Renda baixa. E nós passamos por um período agora de renda baixa. Você acabou de falar, nós estamos vindo de um período de pandemia onde enfraqueceu a capacidade de consumo das pessoas. Enfraqueceu muito. Teve lockdowns, teve uma série de problemas aí. Né? Não só no Brasil, no mundo todo. Mas o Brasil tem um grande público consumidor que tem renda baixa. O Brasil é um país rico, importante, mas você sabe que o Brasil é um país desigual. O Brasil é um país de renda concentrada. Seria ideal mesmo que essa reforma tributária que está vindo aí, ela acontecesse e pudesse promover uma distribuição de renda melhor, para que o consumo aumente. E para que as pessoas, o industrial, aquele que detém, que precisa que as pessoas consumam mais, ganhem mais também. Nós queremos que todos ganhem. Mas para todos ganharem é necessário que a maioria das pessoas tenha condição de comprar mais. Né? Eu espero que isso aconteça. O Brasil, então você pega um setor como o setor leiteiro, ele é um setor assim, que você tem uma grande quantidade de pessoas que tem que dar suporte para que melhore o ganho do produtor, certo? Como se diz em economia, né? A demanda do setor leiteiro é elástica, não é inelástica. Você vai ter alguns setores que segmentou, produz um produto de maior qualidade, um queijo de maior qualidade, e atinge lá um público que não se importa de pagar um pouco mais. Existe isso, mas são pequenas frações. Mas a maioria dos produtores precisam de melhorar a condição administrativa, a condição de produzir um leite com melhor qualidade, né? E isso tem que estar muito integrado com a agroindústria, e eu acho que não existe uma boa integração de agroindústria e setor primário no caso da bacia leiteira, e nós estamos tentando trabalhar isso lá em Toledo. É um esforço muito grande, não é fácil não. Com a avicultura, a integração já está consolidada, grande parte da suinocultura também, e o fato de ter essa integração e as propriedades serem pequenas fazem com que essas propriedades elas sejam eficientes. Mas não acontece com o setor leiteiro, que na verdade o setor leiteiro ele é a quarta ou a quinta atividade de uma pequena propriedade, no caso em Toledo. Então, é difícil trabalhar, mas nós estamos lutando para dar suporte. E no caso da suinocultura, tem um fato que eu queria contar que eu participei diretamente. Você sabe que o Paraná, a partir de 2021, se tornou área livre de febre aftosa sem vacinação. Mudou o status. E com isso, a pretensão de abrir novos mercados para a suinocultura, mercados inclusive que pagam mais. Estou falando do Japão, Coreia do Sul, Singapura, né? Mas esses mercados não se abriram ainda. Então nós continuamos exportando lá para a China, Hong Kong, e o mercado do Japão não se abriu. O ano passado o cônsul do Japão esteve em Toledo, pediram para mim acompanhá-lo até a BRF, que iam vir pessoas, executivos da BRF para conversar com ele, para dizer para ele o seguinte: olha, nós temos uma estrutura grande
de logística no Japão, porque nós exportamos grande parte da carne de frango para o Japão. E nós queremos exportar suínos também, né? E eu lembro que conversando ali com o cônsul japonês, ele concordava com eles, abaixo a cabeça, concordo com tudo, mas na verdade não concordo com nada. E eu tive conversando com o Norberto, secretário de Estado da Agricultura, e falou, Norberto, temos que ir para o Japão, né? Aí ele falou, não, nós vamos para o Japão em março. E foram em março. Foi ele, governador, visitaram o Japão, Singapura, Coreia do Sul. Mas até agora esses mercados não se abriram ainda. Então nós temos lutado, o prefeito do município de Toledo tem participado dessas incursões aí, para que esse mercado se abra, porque nós temos um potencial grande de produção. Não sei se você sabe, o produto que mais agrega valor à produção agropecuária regional de Toledo é a suinocultura. Toledo tem quase 900.000 cabeças de suínos, né? De rebanho estático. É o maior rebanho estático do país. Mas depende também muito do mercado interno. Depende do mercado externo. Exportamos suínos, né? O Brasil, se não me engano, dados aí da Associação de Produtores de Proteína Animal, o Brasil exporta 67%. 67 não. Exportamos 28% do que se produz de suíno. E frango exporta-se 67% do que... 67 não, 33%. Então, a grande maioria do consumo também de suínos e de aves é o consumo interno. Se você melhora a condição de renda do brasileiro para consumir mais aqui, você promove um grande desenvolvimento. É o que se faz na China, é o que se faz nos Estados Unidos. Sim. E o consumidor, o criador, né, o pessoal que opera na proteína, ele também é um consumidor de grãos, né? Porque, afinal, a ração é o quê, né? É um farelo de soja com milho, com alguma coisa para ração, né? Inclusive, quando eu cheguei em Toledo, nós exportávamos milho. Exportamos ainda, mas nós importamos muito mais milho que exportamos hoje. Olha só. Porque aumentou hoje nós somos importadores de milho. Sim. Ainda bem que tem o Mato Grosso aí produzindo muito milho. Sim. Porque senão ia ser difícil para nós. O Mato Grosso do Sul, ele tem a questão do crédito de ICMS, né? Eles têm que vender no mercado interno, não pode exportar tudo, e aí isso ajuda a jogar milho. E Santa Catarina pior ainda. Santa Catarina é o maior exportador de suínos do Brasil. O Brasil Santa Catarina produz tanto quanto o Paraná. Para você ter uma ideia, Santa Catarina importa quase todo o milho que eles consomem lá. Eles não produzem praticamente milho. Sim. Nós ainda produzimos milho, né? Sim. Mas eles não produzem. Então, o pessoal da suinocultura, da avicultura, da pecuária também tem que estar ligado nesse mercado global de commodities aí da soja, do milho. Né? Tem que estar ligado e muito. Né? Eu acabei de falar para você aqui que eu não sei se eu falei em off, né? Eu estava no rádio e o produtor ligou e falou, olha, você está dizendo que o preço do milho caiu, só que para nós produtores de suínos, ele não caiu. Por quê? Não o preço do milho, a ração. Porque ele é integrado, ele recebe a ração. Então aquele preço, no caso desse produtor que falou no rádio, ele caiu o preço do milho para quem compra o milho, que é a indústria, mas não foi repassado esse custo menor para o produtor de suíno. Se esse custo, nessa cadeia, ele não chega também para o consumidor. E se esse custo menor não chegar para o consumidor, a roda da economia não gira de forma positiva. É isso que eu estou dizendo. Né? Sim. E existem estratégias, da mesma forma que o produtor pode olhar a bolsa e usar estratégias, ferramentas para proteger, para participar da alta, o consumidor também. Né? Por exemplo, nesse momento a gente está vendo o milho físico num preço e a bolsa mostrando altas. O novembro está mais alto, o janeiro está bem mais alto, o março está bem mais alto. Ou seja, o consumidor de cereais, ele está olhando, vendo que o mercado mostra uma alta. Então, o que ele pode fazer? Ele pode comprar físico, fazer estoque, se for possível, né, o máximo possível. Sempre tem limitações de liquidez, de financeiro, né, de espaço. E ele pode comprar seguros de baixa para frente.
porque ele está garantindo o preço dele. E ele tem um seguro de baixa, como o milho está mais alto para frente, você coloca um seguro de baixa que te protege basicamente no preço de hoje. Então eu sei que daqui para março, se eu fizer um estoque, eu consigo garantir o preço de hoje em março. Mas o milho em março na bolsa está R$10 acima. Então, usando a bolsa, o consumidor consegue se colocar no preço de hoje, garante aqui, se cair a bolsa paga, se subir, ele tá tranquilo, já garantiu o milho dele. Então, e esse consumidor que você está colocando poderia ser, por exemplo, a indústria. Sim. E essa indústria, ela poderia repassar um custo da ração menor. É isso que eu estou certo no raciocínio? Sim, também, assim, o produtor, consumidor... Pode ser o produtor, pode ser a indústria. Pode ser a indústria. Pode ser, mas normalmente, nesse caso... A indústria faz. A indústria faz. Só que o agricultor, o produtor, o criador, ele tem que estar mais ligado no que está acontecendo. Porque daí ele consegue ir lá e brigar. Falar assim, não, mas caiu e tem que ir atrás. E ele tem que fazer opções na bolsa também. Então, mas o que você está dizendo é o que o produtor disse para mim. A indústria fez isso. Uhum. A indústria fez seguro na bolsa, pode ter certeza. E ele que não fez. Sim. Então, é necessário que o produtor... aí entra a questão dos armazéns, né? Nós temos, você sabe, que um déficit de armazenagem grande nesse Muito país, né? Coisa que você falou dos Estados Unidos, lá não existe. Eu tive lá, é impressionante, todo produtor tinha armazém. Sim. Né? A estimativa é do 120% a 130% da produção anual deles, né? Então eles têm mais de uma safra de... Exatamente. Então, a partir do momento que ele tem o armazém, para ele fazer o que você está falando, é bem mais tranquilo. Sim. Concorda comigo? Sim. Né? Porque a indústria ela vai fazer aquilo que é necessário para ela. Sim. Se você desenvolver política, igual está sendo desenvolvida até no Paraná, uma política dessa, de estimular as cooperativas a construir armazéns. Tudo bem, mas até que ponto é interesse da indústria? Não sei. Da cooperativa. Ela tem um limite para isso, ela tem que fazer aquela coisa girar também. Sim. Agora, o produtor... ele pode fazer, né? O caso do seguro de baixa que você falou. Sim. Explicar bem, você ouviu falar, sabe o que é seguro de baixa? E olha o que ele pode ganhar lá na frente, né? Nossa, é muita coisa mesmo, né? Sim, porque então, a indústria vai estar repassando o preço aqui, preço de hoje. E se subir, a indústria vai repassar mais alto para você. Vai repassar mais alto. Então, assim, você vai... Da parte ruim, eles vão te colocar, vão te repassar. E se eles não te repassarem o lucro, você está pegando o lucro na bolsa. Exatamente. Então, ele tem... Isso não dá mais para adiar. Isso não dá para adiar, não dá mais... Eu vou fazer uma pergunta para você. Você não acha que, na medida que o tempo passe, na medida que nós estamos vivendo, nós estamos trabalhando com margem... Esquece a pandemia. Esquece a pandemia. Quando você olha lá, 2019, todos os preços deram aquele salto enorme. Vamos esquecer isso daí, essa especulação toda. Mas, porque quando diz agora, os preços estão caindo, o preço do milho está caindo. Olha, eu acho que os preços estão vindo para onde eles estavam. Sim. Né? Então, estavam aonde? Num cenário de margens estreitas. Esse cenário de margens estreitas, você não acha que isso aí vai ser a tônica daqui para frente? A tendência é de que continue até que haja uma quebra. Até que haja uma quebra. Pode olhar os gráficos de longo prazo de soja. Quando que a soja estourou? Quando deu quebra. Quando deu quebra. A demanda, ela cresce devagarzinho, meio que constante. Um ano ou outro ela dá uma quebradinha. A China importa menos. Agora talvez eles não estejam mais crescendo, né? O boom demográfico acabou, mas a Índia está vindo. Assim, o mundo, no geral, está crescendo devagarzinho a população. Então, mais gente comendo. Mais gente saindo da pobreza, para de comer um tipo de alimento, passa a comer uma carne. Sai de uma carne de frango para uma carne de boi, perde eficiência alimentar, então o consumo tende a não oscilar muito. Não é uma demanda pela construção civil na China, que de repente nem parou de comprar apartamento e o minério derrete, a Vale cai. Então, assim, o consumo é muito... A demanda tem, de certa forma, constante e tranquila de projetar. Então, por que o preço mexe? Oferta e demanda. Por quê? É oferta. As safras. Então, assim, se eu quero preços altos, eu vou ter que esperar uma quebra em algum lugar. Seja na Americana, seja na Europa, que não produz tanto, mas produz alguma coisa lá, seja na gente, né? Então vai ser difícil os preços subirem sem ter uma quebra de safra, né? Então ele tem que trabalhar com margens estreitas, olhando tudo isso que você falou, prestando atenção. E se caso ocorrer uma quebra,
Aí ocorreu, mas não dá para esperar, não dá para prever. Sim, né? E ele está com seguro de alta na bolsa. Se vier uma quebra... Mas nesse momento nós trabalhamos com uma expectativa de cenário fundamental que não dá tanto suporte para os preços, concordo? Exatamente. Por mais que nós estamos fazendo um programa de exportação recorde, tanto na soja quanto no milho, hoje os portos do norte já estão, o calado do rio está meio baixo. Né? Deu uma chovida, melhorou um pouquinho, mas estava trabalhando um pouco abaixo. Você falou, Paranaguá está com lentidão. Começaram a desviar um pouco do milho do norte, do Santarém, começou a descer Rondonópolis, Ferrovia e para Santos. Então Santos aumentou a fila. Então, se de repente começar a chover demais, a causa lentidão nos portos. Que é uma tendência. Que é uma tendência. E de menos no norte, que pode acontecer também. Então, pode ser que a gente não consiga exportar tudo para dar uma tranquilidade nos estoques. E aí a gente chega numa colheita que pode ser que seja, igual você falou, pode ser que seja acima de 160 milhões de toneladas, recorde de novo. A gente sabe que o corredor é estreito, né, na soja, tem que tirar para fazer o safrinha, tá chovendo na época da colheita, então se a gente não conseguir exportar mais do que o projetado, recordes, a gente tende a ficar com menos espaço disponível, igual menos do que a gente entrou nessa colheita desse ano. Pior do que a gente entrou. E a China, mais uma vez, ela precisa comprar novembro, dezembro, janeiro, mas fevereiro, março e abril eles já estão falando em compras para abril. Não, estão querendo comprar menos. Isso. Falam em comprar menos soja, inclusive. Sim, fevereiro e março já tá beleza. A China está falando assim, eu estou comprando soja para abril. Exatamente. Então, assim, quem tiver soja em janeiro pode ter um bônus por causa do atraso de plantio. Atrasou o plantio no Centro-Oeste, vai ter menos para entrada de produto. Então, quem tiver uma soja em janeiro pode ter um bônus. Quem tiver uma soja no começo de fevereiro pode ter um bônus de preço. Depois, por mais que a gente consiga vender muito, o corredor é estreito, a capacidade de a gente armazenar, de estocar, ou a capacidade da gente exportar, tem limites, né? Deu uma aumentada, se estima assim de 3% a 6% na capacidade da gente fazer um programa de exportação, mas ainda assim é muito aquém do que a gente precisa, né? Então, chegando nesse cenário, com a Argentina podendo colher uma safra cheia, a gente tende a ter um gargalo grande. E podemos ver aí, de novo, meio de fevereiro para frente, em março, o grosso da colheita entrando, Mato Grosso, Paraná, todo mundo colhendo, e de novo aquela pressão dos prêmios que foi o que você falou. Estava positivo, chegou a menos $3 por bushel, e hoje está sendo negociado a menos 100, mais ou menos ali para março, janeiro menos 60, menos 40, então já tem hoje no mercado esse prêmio para soja em janeiro e fevereiro, mas depois está pressionada, e a não ser que haja uma quebra, a tendência é continuar pressionada. E essa quebra que a cada dia que passa a gente não está vislumbrando uma quebra, né? Uma quebra, vamos dizer, uma quebra que impacte nisso aí, né? Tem um impacto. Nós estamos já chegando daqui uns dias em novembro, né? E eu não vejo, a não ser que essas chuvas que estão chegando agora, centro-oeste, norte, não aconteça, que eu acho muito improvável pelas previsões, né? Sim, as previsões são boas aí para o final de outubro dar uma normalizada, né? Assim, hoje a gente ouve gente falar de replantio, que está seco, está complicado, mas ainda é de um tamanho, não é numa proporção necessária para fazer o preço estourar. Não, é pontual. Sim. Não tem nada muito generalizado aí. Então, o João quer deixar um recado pro pessoal? Tem mais alguma coisa para comentar? Uma história bom, eu queria agradecer o convite, né, Marcelo, de estar aqui conversando com vocês, um assunto que a gente gosta, né? E deixar... eu fico à disposição quando você quiser conversar de novo, né? Estamos aí agora no período que é um período importante. Vamos ver o que vai acontecer. E vamos ver se nós chegamos bem ali em fevereiro e março, né? A torcida é essa. Sim. Torcida é essa. E agradecer a você, e o convite que eu fiz está feito, né? Vamos contar com você em abril lá em Toledo, no início de abril, em Nova Meet. Já vou divulgar para todo mundo, já vou falar, porque isso aí Nova Meet é um projeto que a gente iniciou, que a gente quer que tome corpo aqui, quer que isso daí o que é discutido lá, né, as pessoas entendam que é importante e participem. O mais importante é a participação. Nós queremos a participação das pessoas. É um evento gratuito, não se paga nada para ter informação, né?
e só levamos lá pessoas que vão acrescentar realmente para o complexo do agronegócio como um todo, mas, sobretudo, para aquele que está lá no campo, lá, que já passou já por muita dificuldade. Chegamos aonde chegamos, mas foi difícil. Então merece, né? Merece ter as melhores informações. Muito obrigado. Nós que agradecemos, né? Vamos ter mais episódios para ter mais histórias. Hoje foi só um apanhado pouco, geral. Apanhado. Daqui a pouco você vai contando um pouquinho mais aqui e ali, a gente vai aprofundando. E agradecer a audiência, né? Acompanhem as nossas publicações diárias aí. O Rodrigo tá sempre trazendo informação, até semanalmente o João e diariamente nos sábados, né? Você pega o apanhado da semana e diariamente o Rodrigo faz um vídeo, coloca lá no nosso canal, falando sobre o assunto do dia, a notícia quente do dia, né? Legal. Todo dia tem novidade, toda semana tudo muda, né? Então a gente tem que estar acompanhando, porque hoje a safra tá assim. Amanhã a previsão muda e já mudou. Agora a estratégia minha, agora eu já tenho que olhar para outra coisa. Então assim, o mercado é muito dinâmico e se você estiver fora, você perde a oportunidade.